a gente movimenta aqui a nossa reportagem, porque começa hoje, né, como a gente sabe, o chamado recesso parlamentar. Ou seja, os parlamentares vão entrar de férias, de folga, por um período lá no Congresso. Reportagem da Jovem Pan tem mais informações e detalhes com a Aline Beckett, direto de Brasília. Aline, bom dia para você. Olá, bom dia, Nonato, a você, bom dia, Soraya, bom dia a todos. Isso mesmo, o recesso começa hoje, dia 18 de julho, vai até o dia 31. Então, os parlamentares só retornam oficialmente na primeira semana de agosto aqui para Brasília. Mas eles saíram de recesso com um clima político tenso, né, em algumas partes. Em alguns embates que foram gerados nos últimos meses, nos últimos dias também, e até nas últimas horas antes ali deles entrarem em recesso parlamentar, tiveram pautas que geraram embates muito grandes dentro do Congresso, principalmente entre o governo e o legislativo, e essas pautas elas podem continuar aí sendo discutidas no próximo semestre, no segundo semestre do ano. Essas pautas elas podem retornar aí fomentando mais ainda esse clima tenso entre os parlamentares no Congresso Nacional e o governo federal. Eu separei aqui alguns projetos, alguns pontos que foram debatidos nos últimos dias, que nós chegamos a acompanhar, que foram motivos de embate entre o governo e o Congresso Nacional. O governo federal, o presidente Lula, chegou a vetar a proposta que aumenta o número de deputados. Ele votou nesses últimos dias essa proposta que aumenta de 513 para 531 deputados. Essa medida é uma medida impopular. Ela geraria aí um custo de cerca de 64,6 milhões de reais por ano aos cofres públicos e tinha 85% da rejeição da população brasileira. Mas esse projeto, esse veto do presidente Lula, ele pode ser discutido ainda pelos parlamentares no segundo semestre, tendo em vista que o projeto passou muito bem na Câmara dos Deputados e também passou pela tramitação normal no Senado Federal antes de ir à sanção do presidente Lula. Também teve a crise do IOF, o STF, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão sobre os decretos do IOF. Anteriormente, ele havia bloqueado ali os dois decretos, tanto do Legislativo quanto o do Executivo, e depois ele declarou a constitucionalidade do decreto do Executivo, tendo em vista ali só um ponto do risco sacado para empresas que foi retirado aí desse decreto do IOF. Então, é um assunto que ainda pode voltar à pauta do Congresso Nacional. E aí, nessa linha, os parlamentares do Congresso não gostaram dos últimos acontecimentos relacionados ao governo federal, e aí houve um tipo de pressão nos últimos dias, um esforço concentrado no Congresso Nacional para aprovação de algumas pautas, como, por exemplo, a pauta ali do IOF, tendo como essa resposta, os parlamentares chegaram a aprovar um crédito de 30 bilhões de reais subsidiando o agronegócio. Esse projeto ele foi aprovado com 346 votos a favor e 93 votos contra, né? E com recursos do pré-sal, esse crédito ele pode ser utilizado ali pelo agronegócio. Também, na mesma madrugada, foi aprovado o licenciamento ambiental, que no caso está sendo chamado de PL da devastação, que acaba afrouxando as regras de licenciamento ambiental. E aí, muitos parlamentares chegaram a chamar a atenção sobre esse licenciamento justamente ali na causa da mineração, dos riscos que podem acontecer com a falta de fiscalização dos órgãos reguladores, dos órgãos ambientais. Então, no caso ali, exemplos como de Mariana ou de Brumadinho foram citadas nessa sessão, mas mesmo assim esse projeto chegou a passar na Câmara dos Deputados na madrugada, cerca de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, os deputados estavam aprovando esse projeto. E no Senado Federal, o Senado chegou a adiar para depois do recesso a PEC dos precatórios. Ela passou no primeiro turno, é uma PEC mais neutra, porque ela atende tanto os interesses do governo federal quanto os interesses também de estados e municípios, e esse reajuste de militares de 8 bilhões de reais que podem ser confirmados aí na volta do recesso parlamentar também. Então, esse recesso ele começa com um certo embate entre o Legislativo e o Executivo em pé de guerra, e o que pode acontecer depois, nesse segundo semestre, é justamente esses vetos presidenciais serem derrubados
aprovados por uma sessão conjunta entre o Senado e a Câmara dos Deputados. O STF deve decidir ainda, tomar mais alguma decisão, o ministro relator Alexandre de Moraes, sobre o decreto, principalmente do Legislativo, que não teve uma resposta, e essa pauta-bomba do licenciamento ambiental e o PL da devastação, que deve continuar aí como motivo de discussão e embate entre o governo e também o Congresso. Eu volto com você. Obrigado, Aline Beckett. Assuntos aí para a retomada, em agosto do Congresso Nacional. Muito obrigado, Aline.